Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos 8, 9, 10 e 11, diz-nos assim: Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Versículo 11. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Jesus Cristo, ele revolucionou o conceito de liderança. Porque, ao contrário deste conceito, sob o ponto de vista secular, segundo Jesus Cristo, os maiores, os grandes governam sobre os pequenos. Jesus, ele trouxe uma revolução nesse sentido, dizendo que no reino de Deus é diferente. Aquele que quiser ser maior, deva ser servo de todos. Nestes versículos que eu acabei de ler, existe uma advertência da parte do Senhor Jesus, quando ele diz: a ninguém chameis de mestre, nem de pais, e nem de dias, etc, etc e tal. Alguém então questionaria: mas então chamar e atribuir àqueles que estão à frente da obra de Deus, que estão na liderança da igreja de Jesus, atribuir títulos a eles, está errado? Não está errado. Porque no contexto do Novo Testamento nós vamos encontrar, por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1 a seguir, Paulo retratando a respeito dos presbíteros e dos diáconos, daqueles que seriam liderança da igreja. No capítulo 14, em Atos dos Apóstolos, versículo 20 e 23, Paulo vai falar e fazer referência aos presbíteros, que dependendo da versão, anciãos. O mesmo acontece no capítulo 11, versículo 30, anciãos ou presbíteros. No capítulo 20, versículo 17, fala sobre anciãos ou presbíteros, e no versículo 28, lá é dito que o Espírito Santo constituiu bispos para apacentar a igreja do Deus vivo. Mas não para por aí. Efésios 4, versículo 11, fala de pastores, de mestres, de apóstolos, fala de evangelistas, os quais foram constituídos pelo próprio Jesus. O Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 a seguir, ele se identifica como sendo presbítero. 14, versículo 4, em Atos dos Apóstolos, vai falar sobre apóstolos, fazendo referência a Barnabé e outros. Nós vamos ver também o próprio Jesus chamando a atenção de Pedro para que ele apacentasse as suas ovelhas, por 3 vezes lá no capítulo 21 de João, Evangelho segundo João. Então, quer dizer, colocar títulos naqueles que vão estar à frente da igreja e da obra do Senhor, não existe pecado nenhum nisso. Mas então, como responder a questão lá de Jesus, quando ele chama a atenção para não chamar ninguém de mestre, de pai ou de guia? A resposta está no versículo 11, onde ele vai dizer que aquele que quiser ser maior tem que ser o menor. Ou seja, a revolução no aspecto liderança que Jesus trouxe é esse. Você pode ser chamado de pastor, contanto que, em primeiro lugar, você não esqueça esse substantivo, servo. Pode ser chamado de guia? Pode, contanto que você seja chamado de servo-guia. Pode ser chamado de apóstolo, contanto que você seja chamado de servo apóstolo. Por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer que
ele, na condição de servo de Jesus Cristo, foi constituído apóstolo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro vai dizer que ele, na condição de Simão Pedro, foi constituído apóstolo. Ou seja, primeiro, antes do título, vem essa expressão servo. Por isso que o próprio Jesus, em 10:45 de Marcos, ele vai dizer: eu estou aqui não para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Então, esse é que é o modelo. O modelo está aí apresentado por Jesus. Ou seja, o pastor, ele tem que ver a ovelha como extensão da sua vida. O mestre tem que ver a ovelha como, ou o aluno de Jesus Cristo, como extensão da sua vida. Não é proibido, à luz da Bíblia, chamar as pessoas de mestres, de guias e de pai, espiritualmente falando. Contanto que não coloque essas pessoas no nível de Jesus Cristo, porque o homem tem uma tendência de endeusar o outro e de achar que o outro é superior a ele. Espiritualmente falando, todos nós estamos no mesmo nível. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 15, Paulo, ele se identifica como sendo pai. Hebreus, capítulo de número 13, versículo 17 e também o 7, lá é dito que a comunidade cristã devia seguir o exemplo dos guias, dos pastores que estavam à frente ali da obra. E assim por diante. Então, a questão é entender que o título, ele serve para fim de organização. E o título, ele não tem valor nenhum se antes ele não for precedido pelo substantivo servo. Eu quero concluir aqui dizendo para você: se você gostou dessa reflexão, entra no canal Valério Pontes. Se inscreva e vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.